Então, boa tarde. Então, olha só, hoje, a ideia do seminário de hoje foi a pedido de várias pessoas, na verdade, desde o semestre passado, que a gente está tentando, que a gente tenha um dia para discutir o estágio de docência, como tem acontecido o estágio de docência no programa, qual é a concepção, quais são os objetivos, tá legal? Então, eu preparei, na verdade, a ideia assim, isso que a gente teve um trabalho enorme para fazer o projetor funcionar, mas são 2 slides só, tá? Ou seja, não é uma apresentação, não sou eu que vou fazer a apresentação, só coloquei 2 slides com algumas ideias, e depois disso, a ideia principalmente é a gente abrir para pessoas que participaram do estágio de docência recentemente fazerem relatos, beleza? Logo hoje o Fábio não está aqui, né? Quero ter o Fábio para falar de Fábio, beleza. Mas está na aula da Aguinaldo, né? Acabou de aula? Acabou. Tá. Então, a gente, uma ideia assim, a gente tem feito o estágio de docência aqui no PEMAT nesse modelo, né, porque acho que são 2 coisas. Uma coisa é discutir qual é a fundamentação daquele modelo no qual a gente tem feito o estágio de docência. E uma outra coisa também é ter ideia de outros modelos, de outras atividades que a gente acha que podem contar, que podem ser consideradas como estágio de docência, beleza? Eu estou falando isso particularmente porque a partir do próximo semestre, principalmente, vai começar a funcionar aqui um complexo de formação de professores, que prevê várias atividades em articulação com a escola, né? E o complexo de formação de professores, a ideia é que ele atue não só na licenciatura, mas como nas pós-graduações, nas áreas de educação e ensino, beleza? E aí, por conta disso, a gente está fazendo várias parcerias com escolas públicas, das redes, por enquanto, municipal e federal. Estadual o negócio é mais difícil. Mas municipal também é encaminhado, e com várias escolas federais também está bem encaminhado, incluindo o IFF, IFRJ, Cefet, Pedro II, INES e BC. Beleza? Então, eu acho que esse complexo de formação de professores ele pode abrir possibilidades de outras modalidades de estágio de docência, beleza? Então, só para organizar, o que eu quero falar é dessa modalidade que a gente está fazendo hoje, qual é a concepção dela. E, além disso, abrir para a gente discutir outras possibilidades de modalidades. Está claro? Tem alguma observação sobre isso? Tá. Então, a modalidade que a gente está fazendo é baseada nessa ideia de docência compartilhada. Essa ideia de docência compartilhada é uma ideia que, em particular, no meu grupo a gente tem discutido bastante. A gente já tem 2 artigos publicados sobre isso. E é objeto de 2 trabalhos, um do Vini, que está ali, da dissertação de mestrado, que é sobre isso, e da tese de doutorado do Lucas, que não está aqui, porque está em Minas. Então, como eu falei, eu preparei 2 slides só. Eu vou falar de um aspecto específico dessa ideia de docência compartilhada, que é nesse caso que a gente faz aqui, que é essa especificidade da docência compartilhada que a gente faz aqui no estágio de docência. Então, qual é a ideia? Eu estou falando aí, essa ideia surgiu da gente colocar nas disciplinas de licenciatura a voz de um professor que ensina matemática na educação básica, para dar aula junto com o professor da graduação. Então, a ideia é trazer a discussão da perspectiva de quem está na educação básica, de quem está dando aula na educação básica, para as disciplinas nas quais a gente está discutindo o conteúdo matemático na graduação. Tranquilo? A ideia geral é essa. Então, isso aí eu tentei resumir isso aí um pouco. Então, nesse aspecto específico, a ideia tá alguns erros ali de digitação, depois eu posso corrigir e mandar isso aí para vocês.
que é incorporar saberes emergentes da prática como um componente formal na formação inicial de professores. Tranquilo? Certo? Essa ideia, eu acho que é importante nessa frase, assim, que é trazer os saberes emergentes da prática, né? Quer dizer, que é os saberes que só são construídos a partir do exercício da profissão de ser professor na educação básica. Mas eu acho que uma coisa importante dessa frase é a palavra formal, porque o formal tem a ver com o reconhecimento. Então tem desses saberes como saberes tão importantes quanto você saber cálculo ou análise, digamos, né? E isso tem a ver com aquela discussão teórica que tem na literatura de formação de professor sobre a profissionalização docente. Então, reconhecer os saberes que são próprios da profissão. Então, por isso que a palavra formal, e a gente fez questão, por conta disso, de aprovar isso no núcleo docente estruturante da licenciatura. Então, esse formal tem a ver com isso, a gente reconhecer institucionalmente que aqueles saberes fazem parte do currículo. Beleza? Algum comentário? Até agora? Tá. Isso aí também é uma coisa que a gente pensa, trazer a escola para dentro do território da universidade, obviamente, metaforicamente, em um movimento complementar ao estágio curricular. Então a gente pensa que essa ideia que tem essa relação de complementaridade do estágio, porque o estágio é o momento do currículo no qual o aluno de licenciatura vai no território da escola. E essa ideia do estágio que eu estou falando aqui é o estágio dos alunos de licenciatura, tá? Porque pode confundir com o estágio de vocês. Isso aqui seria, na visão para os alunos de licenciatura, trazer um professor da educação básica para falar dessa perspectiva nas disciplinas de graduação. A gente pensa como uma complementariedade, sei lá, do estágio no qual o aluno de licenciatura vai à escola. Tá beleza? Bom, isso aqui eu já falei um pouco. Reconhecer que esses saberes não podem ser dicotomizados entre conteúdo e pedagogia e entre teóricos e práticos. Ou seja, acho que é importante dizer assim, entre conteúdo e pedagogia, que é desconstruir um pouco a ideia de que a formação do professor no que diz respeito aos saberes de conteúdo matemático, ela não deve ser separada assim, primeiro você vai aprender a matemática e depois vai aprender como ensinar matemática. A ideia é pensar nas duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a gente acredita, né, acredita de forma fundamentada na literatura de pesquisa, nessa proposta de formação de professores, que ao mesmo tempo que o licenciando está aprendendo a matemática, está pensando em como ensinar aquela matemática. E essa dicotomia entre teoria e prática também tem sido muito discutida na literatura. Eu poderia citar vários autores aí, mas resolvi não citar ninguém, para ficar uma coisa mais assim, conversa, tá? Mas essa dicotomia de teoria e prática, vários autores têm falado disso também, e isso eu acho que é importante quando a gente fala, por exemplo, incorporar os saberes emergentes da prática. Ao falar isso, tem que estar claro também qual é o sentido de prática. Então, qual é o sentido de prática que a gente pensa? É uma prática que não é desprovida de teoria. Não é que a gente aprende, não é que a escola é o campo da prática na qual a gente vai aplicar coisas que são aprendidas teoricamente em outro lugar. A ideia é que a escola também produz teoria. Tá legal? Então, a prática que acontece na escola não é uma prática oposta ou desprovida de teoria. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a profissão docente não é uma profissão técnica. Se você aprende determinados procedimentos, ensinar a soma de fração é assim, aí você aplica aquilo lá, beleza? Tranquilo? Então isso acho que é uma coisa importante. E isso aqui também, esse último ponto tem muito a ver com essa discussão na literatura sobre profissionalização também, que vários autores novos falam isso, Tardif fala isso, de que reconhecer a autoridade do professor com respeito a esses saberes. Então, que esses saberes não são hierarquicamente menores e que o professor
que ensina na escola básica tem autoridade sobre esses saberes. Aí tem aquele episódio que eu gosto de contar, que eu estou nessa idade de contar histórias, que é quando teve... tem conselho. Que teve uma vez que eu estava dando aula que me chamou a atenção isso, muito assim. Porque foi uma coisa feita assim, sem pensar, e que foi o seguinte: uma vez eu estava dando aula junto com o Fábio, e aí os alunos fizeram uma pergunta, que eu me lembro inclusive que pergunta foi. Os alunos fizeram uma pergunta, e eu falei que eu não sabia aquilo, e falei que eu ia perguntar para o Fábio. Então acho que tem a ver, e isso causou grande espantamento nos alunos, que um professor da universidade pode admitir publicamente que existe uma coisa que o professor da educação básica sabe mais do que ele. Então isso tem a ver com isso aqui. Beleza? Nossa! Morre mais. Se chama 3 vezes agora. O dedo também está chegando. Tá bom. Beleza? Algum comentário sobre isso? Algum comentário sobre isso? Beleza? Tá? Passa aí a próxima. E outro, um aspecto mais geral, que é a ideia de docência compartilhada em si, porque a gente também já tem feito experiências de docência compartilhada em outros contextos que não no curso de licenciatura, tá? Por exemplo, em disciplina de educação básica. Então, uma experiência que a gente, inclusive, está escrevendo um artigo sobre isso, né, Diego? Que foi a experiência que o Diego fez no período segundo de uma aula nessa orientação de docência compartilhada com matemática e língua portuguesa, que depois o Diego, uma aula conjunta, vamos dizer assim, uma aula compartilhada de matemática e língua portuguesa, tá? Que depois ele pode relatar, se for o caso. Então, a ideia é que essa coisa de docência compartilhada não é simplesmente duas pessoas no mesmo espaço físico. A ideia é que isso seja uma nova dinâmica, uma dinâmica diferente de aula mesmo. E que não eu gosto de falar assim, que a nossa ideia é que isso não seja jogral, certo? Que seria uma aula justaposta, vamos dizer assim, não compartilhada. E aí, agora eu vou falar sobre, sei que, agora você fala, a ideia é que seja uma coisa muito mais dialógica do que isso, tranquilo? Então, a ideia seria promover discussões sobre uma mesma ideia, de perspectivas diferentes que são equalitariamente reconhecidas e legitimadas. Então, no caso, como eu falei, isso é como se fosse um conceito mais geral, do qual o anterior é um particular, é um caso particular, digamos assim. Então, na ideia que a gente tenta fazer no estágio de docência, quais são as perspectivas diferentes? São as perspectivas da universidade e da escola. Então, é discutir os conceitos matemáticos de duas perspectivas diferentes, da universidade e da escola, de maneira compartilhada. Esse exemplo que foi feito lá no Pedro II, a aula compartilhada de português e matemática foi sobre o conceito de simetria. Então, foi discutida a ideia de simetria na matemática e na literatura, né, naqueles sonetos que tem aquele negócio, né, lá. Depois o Diego pode falar melhor. Agora... Natália não está aqui hoje. Beleza? Então essa coisa. Então no nosso caso aqui, a ideia é discutir a matemática do ponto de vista da universidade e da escola. São as perspectivas diferentes. Mas isso pode ser outras formas, outras perspectivas. E questionar a centralidade do único professor como autoridade única. Essa repetição do único não foi erro, não, foi proposital, tá? Foi uma estratégia semântica de ênfase, tranquilo? Certo? Então é a gente pensar num modelo de sala de aula no qual a gente tenha visões e saberes múltiplos, e não uma única forma de saber. Tranquilo? Beleza? Então, eu repeti único 3 vezes de propósito, tá? Para marcar que a gente quer desconstruir essa unicidade também. E a partir desse questionamento da centralidade, estabelecer uma nova, a gente gosta de usar essa palavra topologia, porque nós somos matemáticos, porque isso tem a ver, a gente usa a palavra topologia numa metáfora, porque tem a ver com uma, eu posso dizer assim, uma nova noção de distância que se estabelece entre os atores na sala de aula, tá certo?
Então, em vez de ter um professor único que fica falando coisas na frente da turma, igual eu estou fazendo agora, que a aula se aproxime muito mais de uma estrutura de debate. Então, por isso que a gente usou essa metáfora de uma topologia diferente, de como as coisas circulam. E que pode transformar a qualidade da participação em que todos os atores envolvidos adquirem, em certa medida, papéis de formadores e de aprendiz ao mesmo tempo. Quer dizer que a ideia é que todo mundo está aprendendo, todo mundo está ensinando alguma coisa, no sentido de todo mundo está, de alguma forma, se transformando naquela experiência. Então, quem é professor da universidade e participa disso, a gente espera, obviamente, se a pessoa estiver aberta para isso, a gente espera que esse contato com a matemática que vem da escola também tenha um papel formador para aquele professor da universidade. Tá beleza? Certo? E eu acho que só para fechar, e aí eu vou passar a palavra para outras pessoas que estão aqui, que participaram da atividade de estágio de docência recentemente. Eu acho que essa que está escrito nessa transparência tem a ver com uma reflexão que eu acho que é muito importante, que é o seguinte, que eu acho que a gente tem que praticar nos cursos de formação de professores vou falar de uma maneira enfática de propósito, que o modelo de sala de aula que a gente está perpetuando na escola básica está falido completamente. Assim, né? Esse modelo, que é um modelo que é muito pouco problematizado, que é assim, como eu falei, uma pessoa chegar e começar a falar coisas que os outros vão ouvir e entender. Eu acho que isso há muito tempo não faz sentido, e eu acho que agora, com a emergência das novas tecnologias, isso não é que faça menos sentido, mas está mais evidente a falta de sentido que isso faz. As tecnologias evidenciam isso. Então a gente meio que opera, quando a gente pensa numa aula da educação básica, a gente opera, eu acho que inconscientemente às vezes, numa lógica de que o aluno vai lá para obter informação e de que o professor vai transmitir essa informação, certo? E eu acho que isso nunca funcionou, e como eu falei, agora está mais evidente que não funciona. Tá legal? Então essa ideia de mudar a topologia da sala de aula tem a ver com isso, de a gente pensar outras dinâmicas, que essa não está dando certo. Então é isso. E o que a gente observa é que só ter mais de um professor na aula, eu acho que tem um efeito talvez simbólico, subjetivo, de quebrar já aquela estrutura, e só o fato de ter mais de um professor na aula já quebra aquele modelo de aula de forma que pode quebrar a qualidade de participação dos alunos. Beleza? Tranquilo? Então é isso só. Posso dar um exemplo? Por favor. Não, Agora eu parei de falar, tá? É só Agora... para socializar. O mestrado profissional em ciências matemáticas. Primeiro se apresente, por favor. Eu sou Mariscadora Paiva, professora aposentada da UFES, e hoje eu trabalho no IFES, e lá no mestrado a gente faz tipo uma docência compartilhada, porque cada disciplina, 2 professores da disciplina. Então, por exemplo, eu dei metodologia de ensino com o professor das ciências e eu da matemática. E sempre a gente chama um aluno que é professor que prepara o jeito que ele ia para discutir, ajudar a gente a discutir. Então a gente tem feito isso com debates conceituais de matemática, também tem uma pessoa que era mais a história comigo, e foi assim, uma experiência, eu quero até assim, por isso eu escrevo sobre ela, foi uma experiência muito bacana mesmo, porque a gente aprende muito, né? Porque você vê outra perspectiva, não é só assim. Isso a gente tem feito no mestrado. A Dona esqueceu de falar que ela está começando um pós-doc aqui. Agora eu sou aluna, viu? Posso ser errado. Então, agora acho que seria legal, não sei, Ana, Tereza, acho que seria legal os alunos que foram estagiários recentemente falarem. Então quem? Manda aí alguém falar. Laís. Mas tá bom ainda de ler. Que tal a gente fazer uma mesa redonda? Também acho. Então senta aqui na frente. O que tá fazendo agora?
Tá. Ele é tímido, mas ele pode falar. Eu nunca intimidei, mas ele já tem alguma experiência. Então ele pode falar. Ó, fez estágio também. Fiz nada não. Passou um tratamento. Cara, só por exemplo, O Rodrigo não fez? O Rodrigo não fez, não? Você não fez? fez mais. Rodrigo! Essa conta Ele não fez, não? Rodrigo! Olha, Ana, vem cá. Quero te ouvir. Aqui é compartilhar a experiência mesmo. Tá fazendo agora? Quero te ouvir. Não sei casar pra mim, não, mano. Vou chamar a Laís aí. Bora, Xará. Bora, menininho. Senta aí. Vou pegar a cadeira aí. Eu vou sentar aqui, ó. Posso usar essa cadeira? Senta na beiradinha. Uma leve circulação. Então, mas eu chego e começa. Assim, A gente falar sobre estágio. Então posso começar. Bom, meu nome é Fábio, sou aluno do doutorado aqui, no segundo ano do doutorado, estágio de docência no semestre passado, com a professora Cláudia, que por acaso é minha orientadora, mas eu podia ter feito estágio com qualquer professor, né? E para mim foi uma experiência muito rica, muito bacana. A disciplina assim, contemplou tudo isso que o Vitor falou. Foi a disciplina de Fundamentos 3, nisso da graduação. Fundamentos de Funções 3 é uma disciplina da graduação. E assim, de fato, o que aconteceu, como aconteceu, foi exatamente como o Vitor descreveu e como ele falou, e acredito que deva ser, né? Foi bem uma parceria mesmo. Eu acabei assistindo todo o curso, não precisava, né? Acho que eram 30 horas apenas, porque eu não sou bolsista. E aí assisti todo o curso, participei ativamente das aulas, fiz questões para as provas, todas elas, discutimos as avaliações juntos. A professora sempre me mandava com antecedência o planejamento da aula, o que a gente ia fazer, de que forma eu poderia intervir ali, se eu queria dar alguma sugestão. Aí as provas eles resolviam as questões separadamente, então eu corrigia questões da prova junto com ela. E como eu tinha feito meu mestrado em tecnologias, tinha estudado GeoGebra, tinha um pouco mais de vivência com GeoGebra especificamente do que ela. Então, toda parte de funções, tudo que ela fazia assim nas aulas, digamos, teóricas, a gente levava para o laboratório. Então, toda segunda a gente tinha aula no laboratório aqui do LIG, e os alunos experimentavam mesmo, né, aquilo que a gente estava fazendo na teoria, na prática, usando o GeoGebra. Fizemos várias atividades no GeoGebra, com todas as funções praticamente, né, que ela trabalhou no curso. E nas provas a gente também buscava avaliar um pouco dessas aulas práticas, né? Então que tivesse que fazer alguma construção, mas que tivesse algum viés ali mais do software, né? De geometria dinâmica, assim. Então para mim foi muito legal. Os alunos entenderam bem essa coisa, né? Essa disposição. Não era bem uma aula dupla, mas eles me procuravam para tirar dúvidas durante as aulas. Enfim, tinha até um menino que vivia me mandando. Aliás, eles procuravam mais um pouco que
resolver problemas. Era bem legal. Assim. Perguntavam para os alunos, ele dava depoimentos do que acontecia. Foi bem uma troca mesmo, assim, porque alguns dos alunos já estavam dando aula, né? Já estão dando aula, né? Não como efetivos, mas como monitores, enfim, colégios, assim, em alguns colégios, então foi muito rico, foi muito bom. Eu acho que foi uma experiência, assim, eu acho que ajudou tanto os alunos quanto a mim, como aluno aqui, alunos da graduação da turma, na minha posição aqui de professor. É isso. Quero te fazer uma pergunta assim. Essas atividades que você trabalha junto à aula, elas eram atividades que você faz na sua escola normalmente? E o que você trabalhou com a Cláudia que você levou para a sua escola? Então. Assim, Deixa eu emendar um pouco na pergunta da Márcia, que eu acho que uma coisa importante que o Fábio falou é que a ideia desse estágio é que não seja tipo assim, um monitor de luxo, no sentido que o estagiário participe de tudo, da preparação do curso, então não é que o professor, tipo assim, decida tudo. Então acho que o Fábio exemplificou com isso, como ele teve uma participação também no próprio planejamento do curso. Desde antes de começar a disciplina. Antes, a recomendação é essa. Você quer o Rodrigo não conseguiu, mas a culpa é minha. Agora, mas a recomendação é essa. E, assim, acho que com outros, com o Kleber, com o Fábio, a gente conseguiu fazer isso. E acho que isso que a Márcia falou é importante, que, assim, que a ideia também é que o estagiário traga uma visão do que ele faz na escola e que isso tenha um retorno, que é aquilo que o reitor está se formando de alguma forma. Então, que traga para a estudante da licenciatura uma visão de coisas que ele faz na escola e que depois essas coisas tenham um retorno para... Acho que é isso um pouco que você quis dizer. Então, eu fiz com eles algumas atividades que eu já tinha feito em sala mesmo. E a gente pensou em mais outras, mais aprofundadas, mais para o nível de graduação, porque a gente queria discutir uma outra visão, uma outra visão, não só a visão do aluno da sala, do aluno do ensino básico. Né? Então a gente preparou esses dois tipos de atividades, sim. Coisas que os alunos já tinham feito, meus alunos, e coisas que a gente preparou para um objetivo mais específico, de discussão, de reflexão. Quando eu fiz o mestrado, eu trabalhava no ensino básico, né, tinha colégio público, particular, e aí hoje eu dou aula no Instituto Benjamin Constant, uma escola para deficientes visuais. Então, eu nunca fiz esse tipo de trabalho com GeoGebra, porque o GeoGebra não é um software acessível. Então, assim, não tem leitor de telas que leem gráficos, por exemplo. Isso é um obstáculo grande para dar aula para deficientes visuais. Então, assim, a disciplina em si, e também no momento eu estou de licença por conta do doutorado. Então, não tive a oportunidade de levar, né, a experiência da docência aqui para a minha sala de aula, mas por conta dessas particularidades mesmo. Você pode só comentar um pouco que atividade é essa, do ponto de vista mais rebuscado que você falou? Beleza. Então, por exemplo, quando a professora trabalhou a função quadrática, a gente preparou uma atividade que primeiro ele tinha que construir uma função de forma analítica, construir a parábola por definição, através de lugar geométrico, por exemplo. A gente trabalhou a parábola de forma algébrica, através de translações nos eixos. Então a gente fez um trabalho de, por exemplo, explorar o gráfico da função sem usar nenhum tipo de fórmula, ele tinha que raciocinar sobre a função, ele tinha que encontrar as raízes da função, tudo dinâmico, de forma dinâmica, sem usar nenhum tipo de fórmula, né, de Bhaskara, nada disso. Então, ele precisava refletir sobre o gráfico da função, né, em uma posição de professor, né, num nível assim, o que acontece, por exemplo, a atividade era exatamente essa.
Por exemplo, o que acontece com o gráfico da função quando você mexe no B da parábola? Que é uma coisa difícil, né, de você responder assim. Se eu altero B, aumento muito B, o que acontece com o gráfico? Eram coisas que eles não sabiam responder. O A e o C era mais fácil, mas o B, por exemplo, então a gente tinha atividades desse tipo, que eles tinham que investigar graficamente ali usando o software e depois algebricamente para poder responder, né? Eu só estou chamando a atenção porque você mais ou menos dividiu na sua fala atividades eram mais relacionadas à educação básica e essas outras atividades. Só para destacar, essas outras atividades também estão dentro de um espectro da demanda do conteúdo do professor de matemática. Sim, sim. Então, quer dizer, eu acho que não necessariamente a discussão de uma matemática que é necessariamente que você vai fazer exatamente com o aluno, eu acho que está dentro do que se espera na discussão de matemática para o ensino. Então, só chamar a atenção que eu acho que essa outra discussão que pode parecer, a gente comentando apressadamente, pode parecer, tinha uma coisa que não era tão de educação básica, mas é uma demanda de reflexão matemática do professor que vai ensinar a educação básica. Certamente, é porque a gente fez atividades exatamente eu fiz atividades assim, a mesma atividade que eu usei, por exemplo, no 9º ano, eles também fizeram aqui para discutir a definição de seno, cosseno, aquela coisa de construir vários triângulos, né, de triângulos semelhantes. E aí a gente trabalhou proporcionalidade também, porque ela começou trabalhando com função afim, né? Função de primeiro grau, enfim. E a gente explorou atividades assim também. Mas eu acho que o Hélio está chamando a atenção para romper a barreira daquela matemática que ia para lá, matemática para cá, como assim, conhecer a matemática a fundo com vista ao ensino também é demanda do professor. Sim. Entendeu? Não é só porque está fazendo uma atividade para lá. É porque o que eu dizer assim, que a gente mostrou atividade para eles, assim, de que forma você pode explorar isso na sala de aula. Porque a gente conversou muito, tem uma corrente que acha que assim, você usar um software, o software vai ajudar você a fazer vários gráficos de forma mais rápida, ou mostrar respostas, por exemplo. Né? Então a gente tentou discutir a importância de se utilizar um software de forma reflexiva. Será que você está usando o mesmo software se você apenas digita lá a função e vê se você acertou ou não? É só para conferir, entendeu? Então, essa discussão esse tipo de discussão que a gente tem um recurso muda como é que ter com os alunos. Não, era só reforçar uma coisa que você falou, é que essa questão da possível aplicação na prática, a gente tem que lembrar que alguns alunos, por exemplo, Fabiano, o campo da prática dela não é a escola base. O ensino superior. Então, só para lembrar que tem particularidades. Mas a Fabiana já me Mas, por exemplo, essa volta, né, dependendo da disciplina que eu fosse, eu tive mudanças na minha prática, né, em certos aspectos da minha prática como professora de ensino superior, e que seria uma mudança de prática se fosse no fundamental também. Exatamente, em que é uma certos cultura aspectos que profissional antecedem o docente, né? conteúdo matemático. Aquela perspectiva que a gente tem da cultura profissional docente. Que às vezes não tem a ver com aquele conteúdo Em específico. si, per se. Mas muda a sua forma de ser professora. Eu não tenho. Quem mais quer falar? Já vou puxar o gancho já. Então, a minha disciplina, eu fiz o estágio junto com a Laís, na disciplina de didática da matemática, com a professora Ana Tereza, que também é minha orientadora, junto com a professora Rinaldo. E, assim, como o Vitor falou, meu campo de aplicação, né, eu sou professora do Cefet, dos cursos de Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção. E a disciplina que eu tive, né, que eu fiz estágio de docência, foi didática da matemática. Duas coisas assim que foram cruciais da minha experiência. A primeira foi sentir o gostinho de estar na formação de professor. Que era uma coisa assim que... era uma coisa assim que eu queria muito e o espaço que a Ana Tereza disponibilizou pra gente, então a gente sentava em roda, nós participávamos, né, ela enviava os tópicos a serem abordados, os textos a serem discutidos antes pra gente. Então a gente abordou, por exemplo, avaliação, recursos didáticos, o papel do livro didático,
todo aquele processo de escolha, falamos sobre avaliação. Então a gente pegou, né, todo aquele processo, enfim, do ensino, e apesar de eu não aplicar especificamente um conteúdo, um recurso didático, né, a gente discutiu coisas que antecedem isso, né, sobre o que avaliar, por que avaliar, como avaliar, e muitas vezes a gente acaba reproduzindo práticas, né, da nossa experiência como aluno, e muitas vezes a gente não reflete sobre isso. Então ali eu tive a oportunidade de refletir junto com ela, com a Laís e com os alunos, né, numa discussão assim, onde todos eram ouvidos da mesma maneira, e pude repensar sobre, muitas vezes eu estava ali lendo um texto, discutindo, e pensava assim, estou fazendo isso lá na minha prática, né, então isso foi importante na minha prática como professora, e me senti um pouco responsável pela formação ali naquele momento daqueles alunos, que talvez se eu estivesse sendo uma monitora de luxo, né, eu não estaria refletindo sobre isso. Então eu acho que essas duas coisas foram muito importantes, participar das discussões, participamos também da correção de atividades, que os alunos tiveram que fazer elaborar questões de uma avaliação, pensando, né, refletindo sobre as questões, como avaliar o aluno. A gente primeiro fez uma discussão sobre o texto, né, de avaliação, depois eles produziram uma avaliação em sala, em grupos, discutindo as questões também, não foi uma tarefa individual, e aí eu e a Laís participamos da correção dessa atividade também, que é olhar como os licenciandos pensaram em avaliar. E aí é muito engraçado, assim, a gente pegou atividades, eu peguei, por exemplo, de um aluno que já trabalhava em cursinhos, e a avaliação dele era totalmente aquela coisa, mecânica, eu quero botar um logaritmo com vários expoentes muito difíceis aqui, e os outros já se preocupavam em atividades investigativas, e como esse perfil muda de acordo com a experiência que eles estavam vivendo. Alguns já estavam fazendo estágio, né? Então, assim, foi uma experiência bem complemento. Então, eu queria falar primeiro que, assim como teve um professor de escola básica e uma de ensino superior, eu, quando fui fazer o estágio, eu não estava atuando. Então, assim, experiência mesmo minha como professora na sala, assim, não teve, que eu não tinha. Então, outra coisa curiosa é que eu fiz essa disciplina quanto aluna da UFRJ com a Ana Tereza, e aí agora meio que eu voltei como estagiária. Então. Você também fez com o Vitor, né? Mas aí eu não fui assistir a disciplina. Você não fez o PTC? Não, fiz. O início do PTC? Sim, eu assisti. Participei como vocês viram. O início dela viu. Não era estágio de docência? Não era estágio de docência, mas foi o início. Não, mas então assim, foi curioso estar meio que do outro lado. Conhecendo os bastidores. Isso, ela mandava os textos, a gente via como era a avaliação da avaliação, então foi muito diferente, assim, ver eles num lugar que eu já estive, né, com outros olhos, e material concreto e recursos didáticos. Agora que eu dou aula para o sexto ano, assim, eu penso bastante em avaliação, como fazer avaliação. Então foi uma coisa que, por mais que eu não tenha levado tanto essa experiência de aula, eu estou usando agora na aula a experiência que eu tive no estágio, né? Que foi, foi assim. Deixa eu só para eu não esquecer. Aí eu vou falar do meu lugar rapidamente por causa das duas. Eu achei bastante interessante serem duas. São mais pontos de vista em negociação. Eu acho que é mais rico. Então, sim, porque seria bom com todos eles, se fosse um só, mas eu acho que teve um ganho por conta de serem duas ao mesmo tempo, nos mesmos dias, nas mesmas aulas, e eu. Para mim foi um ganho muito grande, porque a partir do posicionamento de uma, tinha um contraponto da outra, que às vezes se inseria alguma outra ideia, alguma outra coisa. Eu achei também que quantos mais, melhor.
Pode ir, é só porque tem a particularidade delas serem feitas juntas, e eu me lembrei. Eu queria aproveitar também essa sequência, porque na verdade a gente teve perfis distintos de estagiários, né, estágio de docência. Meu nome é Cleber. Só uma parte, só para não esquecer, também esse problema. Que eu acho que talvez uma coisa que a gente possa pensar no final é se vale a pena pensar em modalidades diferentes ou não. Sim, talvez caso eu falo bem. Levando em conta a possibilidade de proteção. Levando as modalidades que vão aparecer por um. Eu sou aluno do doutorado, meu nome é Cleber, eu sou aluno do doutorado entrando no 4º ano. É isso, né, mesmo? Tem que defender até o meio do ano que vem, do primeiro turno. E sou professor do Colégio de Aplicação da UFRJ. Então, internamente, pensando na ação do professor do Colégio de Aplicação na formação de professores, a gente tem um lugar até hoje posto, que é o do estágio, só que isso vem se reconfigurando com o complexo de formação que a gente vem discutindo dentro da universidade. Então, estar nesse lugar foi um pouco diferente, diferentemente da Fabiana, que nunca tinha atuado na formação. A gente lá tem essa experiência de receber os licenciandos e o estágio acaba não sendo só assistir às aulas, tem uma discussão por trás disso também. E aí, eu pensando nisso, com o Vitor, sabendo que eu poderia dar aula no primeiro período, eu decidi fazer o estágio de docência mesmo sem precisar, porque a primeira turma não precisava, né? A primeira turma do doutorado não precisava por causa do regimento da primeira turma, que é diferente. Isso só passou a ser obrigatório em 2016. Com a segunda turma. E eu decidi fazer numa turma do primeiro período, justamente para quebrar essa coisa mais no final, que a gente já tem contato com os alunos e tal, de estar numa disciplina que fosse uma disciplina que fosse de transição. Então a gente fez estágio de docência, eu fiz com o Vitor, na disciplina de vetores, na R2, na R3, geometria analítica, no curso noturno, com alunos do primeiro período, e a gente tentando já ali fazer coisas que tivessem a questão da profissão docente bem forte, coisa que por vezes fica um pouco afastado quando essa disciplina, por exemplo, ela fica discutindo mais, em geral, mais o conteúdo matemático, o conteúdo do segundo grau, do ensino médio, mas que também é pré-requisito para algumas disciplinas que vem depois, como álgebra linear, próprio cálculo e tal. E aí a gente fez coisas bem legais que já traziam, assim como o Fundamentos, que é uma coisa mais lá na frente, ou entidade, já traziam para a reflexão deles como ensinar aquele... No primeiro período. E foi bem legal. A gente achou que teria muita dificuldade, porque eles ainda estavam muito verdes, né, nessa coisa de pensar como professor, mas a gente levou atividade, por exemplo, uma primeira atividade que a gente pensou e compunha já a avaliação deles, era eles olharem para uma questão do Enem e pensarem na formulação, resolverem, óbvio, mas pensarem na formulação da questão, dos itens, e o Enem estava muito mais próximo para eles do que para a gente, né? Então, pensar nos distratores, pensar em como fazia sentido ter aquelas soluções que estavam ali postas como erradas e tal. Então foi uma primeira atividade que eles já se deslocaram no lugar de resolvedor de problema, ou de decorar procedimentos e tal, e foi bem rico. E a gente conseguiu, isso é uma coisa bem no início, a gente conseguiu fazer no final, uma coisa que eu acho que até, talvez, alunos lá no final não conseguem ter tanta reflexão, e eles tiveram, que foi pensar no processo todo deles de avaliação. Eles tiveram duas atividades, porque eles tinham que propor uma abordagem sobre o conteúdo lá de geometria analítica, que eles podiam escolher, vetores, matrizes e tal, que eles podiam... foi sorteado, na verdade, isso. Que a gente sorteou e eles tinham que montar uma sequência didática, uma forma de registrar aquele conteúdo, avaliar e tal. E também de uma coisa interna, deles pensarem qual seria uma boa avaliação para aquela disciplina do primeiro período isso foi uma ideia mais do Vitor, que ele trouxe, que a gente discutiu, deles fazerem uma avaliação dentro da própria disciplina, e servia como avaliação, e foi bem interessante o que veio. Eles foram bem criativos, alguns não, claro que alguns remeteram a coisas que a gente já tinha feito. Como está gravando, tem que dar os créditos, da Érica tá aqui no outro dia. Eu fui lá no Cefes, aí conversando com ela falou que ela fazia isso. Eu falei, legal, vou fazer também. A gente fez a disciplina, foi bem rico. Então, tem essa característica, eu acho que também discutir também os formatos e quando determinado perfil, eu acho que, por exemplo, o perfil de professor do colégio de aplicação que esteja nesse lugar, eu acho que a docência compartilhada pode existir também dentro do complexo de formação
com o professor de lá, a despeito da docência do estágio. Eu e o Ulisses, que somos os alunos do doutorado, que são professores. O Ulisses está fazendo estágio agora? Acho que está, você? Não. Mas eu fiz nesse lugar, mas que a gente possa fazer isso com professores também da própria UFRJ, ou dos outros institutos, dentro dos outros institutos, ou Cefet, Pedro II, sem precisar ser do estágio de docência, mas que seja na parceria das instituições dentro do complexo de formação. Foi bem rico, assim. Então, extrapolando a discussão dentro do temático. Só uma curiosidade minha, como é que foi o feedback desses alunos em relação a essa discussão já no primeiro período? Talvez muitos, sei lá, talvez tenha o aluno que esteja ali, que não queira ser professor a princípio, né? Então, como é que foi essa... A gente tem relatos positivos, assim, de pessoas que estavam ali meio que esperando a vaga no outro lugar, sabe? Tipo, fazer o segundo semestre, entrei de paraquedas, e que perceberam que ser professor tem as suas especificidades, eles se depararam com coisas legais. E talvez o curso, quando não apresente isso logo no primeiro período, afaste o cara. Estou aqui fazendo essas disciplinas assim, fazendo um sentido e tal. E aí, alguns que tinham alguma ideia de ser professor, como uma segunda possibilidade, eu percebi que eles mudaram um pouco de ideia. E aqueles que queriam muito sentiram um curso de professor, no sentido de licenciatura. Isso tem a ver com o que o Victor falou, né? Que não tem aquele momento, vamos falar da parte pedagógica, vamos falar de matemática agora. Ou seja, essa é a ideia de diluir mesmo esse ensino ao longo de todo o currículo, né? Sem pensar... Nessas disciplinas diretores a gente ficou bem diluído. Então, inclusive tem... Não foi essa, mas uma experiência um episódio que eu achei que foi legal uma vez, no final da aula, que foi uma outra disciplina. O aluno chegou, professor, eu estou com uma dúvida. Não entendi se essa aula foi de matemática ou de educação matemática. O aluno perguntou. Então, acho que o aluno perguntar isso, eu acho que é um bom sinal, porque esse é o objetivo. Sobre a questão da emenda, tantas discussões, tantas coisas que realmente são muito interessantes para os alunos. Houve essa discussão falando de se é que vai ser tudo cumprido, ou se é que vão ter conteúdos que a gente vai só passar por rápido, como é que foi isso? A gente não cumpriu a emenda da íntegra, porque tiveram coisas que a gente acaba tomando mais tempo e a gente tem que fazer opção. Então, era a emenda lá, propriamente dita, não tinha espaço para uma discussão sobre ensinar vetores, ensinar, sei lá, a equação da reta no ensino básico. Então a gente trouxe para ali essa discussão, e aí, por exemplo, ficou fora quadros. Algumas coisas ficaram fora, mas a gente privilegiou outras que seriam mais interessantes para frente. Que acaba que ganha relevância durante a discussão, né? Algumas coisas. Né? E outra coisa, muitos alunos ali não tinham tido contato com vetores, para eles eram ente físico, não era matemática, entendeu? Assim, aí, posso fazer de complementar, eu acho que uma coisa, eu ia falar outras coisas da questão do detalhe importante, que é... a gente tem há uma preocupação óbvia de cumprir emenda, né? Porque o curso é o que está previsto mas se cumprir emenda também precisa ser problematizado e discutido, e acho que a capacidade é ótima para isso. Se trabalhar quádricas, preparar formas de resolver problemas, ou não trabalhá-la tendo discutido outras coisas, talvez seja muito mais interessante do que isso. Tipo, possibilita aprender quadros em qualquer momento. Entendeu? São momentos como esse que justamente é a discussão. Seria óbvio. Eu queria falar outras coisas. Não, sobre isso especificamente que o Hugo falou, eu queria... assim, eu acho que uma coisa, assim, isso que o Cléber falou também é inspirado, quer dizer, essa coisa de trazer a discussão sobre ensino no primeiro período é inspirado um pouco por aquilo que o Nova fala de metáfora do jaleco. Todo mundo sabe o que é, né? Alguém não sabe o que é isso? Então, que é uma coisa assim que o Nova fala muito também da profissionalização docente. E ele usa uma comparação com a formação do médico. Porque não é que é falando que a formação do médico é maravilhosa,
é falando que a formação do médico é muito orientada profissionalmente e a profissão do professor é pouco orientada profissionalmente. E aí ele fala várias coisas sobre isso, e uma coisa metaforicamente que ele fala é que, eu não sei se é lá em Portugal, mas que tem no curso de medicina, quando os alunos entram no curso de medicina, tem um momento que eles recebem o jaleco. E esse receber o jaleco, que é receber o jaleco difícil, tem um dia que tem algum tipo de cerimônia que eles vão lá e recebem o jaleco. Mas quando eles entram no primeiro ano, então que isso tem um valor simbólico de dizer agora vocês são médicos. Estão em formação, mas vocês estão na carreira, vocês estão ingressando na carreira. E aí ele coloca, quando é que a gente entrega o jaleco ao professor? E isso ecoa para mim também como falas de alunos que tem aqui, que falam assim, eu estou aqui, quando a gente já fez algumas rodas de conversa com o aluno, e fala assim, eu estou aqui, eu faço cálculo 1, 2, 3, não sei nem o que eu estou fazendo aquilo, assim, entendeu? E o médico, tipo assim, ele pode achar que o curso de anatomia é uma merda, mas ele sabe que o curso de anatomia está lá, entendeu? Então, essa coisa de trazer a discussão para o ensino, trazer a discussão sobre o ensino do primeiro período, é um pouco inspirada nessa questão de que é uma entrega para o jaleco. Falar, vocês estão estudando matemática, mas isso aqui não é um curso de matemática, é um curso de licenciatura em matemática. Então a matemática que vocês estão estudando é a matemática para ser professor. Então a gente pensou um pouco nisso como na entrega do jaleco. E a docência compartilhada, só para complementar, vai muito na linha do que o Álvaro me fala, a profissão ser formado dentro da profissão. Então, assim, quando a Cláudia deu o relato dela, que as pessoas perguntam mais do Fábio do que a Cláudia, fala assim, porque parece que a relação de poder muda, então a formação dentro da profissão, assim, parece que eu quero, eu vou buscar, exatamente, quer sugar o cara que está com a referência. Mas é claro que existem outras formas de levar a profissão docente. Não é. É um envezamento também da fala do novo, né? Agora, que na verdade era isso que eu ia falar, mas acho que eu estava respondendo mais assim. Mas respondendo ao Bruno, acho que isso, na minha visão, assim, acho que isso tem uma coisa mais geral que a gente fica muito, é claro que isso tem questões assim, da escola que você está dando aula e tal, mas eu acho que a gente fica muito preso a essa questão de dar o conteúdo. E eu acho que é muito mais importante como você dá do que o que você dá, no sentido de você dar menos coisa, mas de forma que aquilo tenha mais significado para o aluno. A gente espera que está formando aquele aluno para conseguir construir outros significados sozinho, digamos assim, porque dá um monte de coisa superficialmente. E eu acho que essa maneira, acredito, que essa maneira de você ensinar, falar de matemática junto com o ensino, não é uma maneira só dele pensar em ensino, mas é uma maneira dele olhar o conteúdo matemático com outro sentido, entendeu? Aproveitar o estudante para falar um pouco da minha experiência também. Eu fui estagiário na ANA, mestrado, todo mundo fez a ANA. E a ANA não é minha orientadora. Meus orientadores são o Vitor e Fábio. E Fábio não. Eu falei, não é minha orientadora, não. Vitor e Wes. Bom, meu trabalho de pesquisa é sobre essa docência compartilhada, exatamente. Escrevendo sobre a experiência que o Fábio tiveram logo no começo dessa ideia de docência compartilhada. E uma coisa que eu gostaria de destacar é, primeiro, a importância dessa ideia do Nova de trazer a formação para dentro da profissão. A gente está dentro de um ambiente de formação profissional. Isso é, por muitas vezes, negligenciado, foi por muito tempo, inclusive pela própria universidade, de não olhar para o professor como uma profissão, precisa de formação específica para tal, tem saberes específicos para o seu exercício. Formava-se um matemático, dava algumas ideias lá pedagógicas para ele entrar na sala de aula. Não é bem assim que a coisa funciona. Somos profissionais, temos uma profissão, essa profissão tem saberes específicos para ela, coisas que o matemático bacharel não tem. Eu sou matemático bacharel por formação, posso afirmar isso com certeza. O engenheiro não tem, o outro não tem.
Então, a docência compartilhada vem como uma das maneiras possíveis de se inserir essa especificidade do saber de quem está ensinando para dentro do curso de formação inicial. Né? O Nova, quando fala essa coisa dessa metáfora do jaleco, você vê trazer a formação para dentro da profissão, eu costumo dizer que não faz sentido você formar um profissional sem que esse profissional converse com e tenha contato com outros profissionais da área. Então, cada um se forma pediatra sem ter conversado, conhecido ou visto outros pediatras trabalhando. Engenheiro, mesma coisa, por que o professor precisa ser diferente? Então, trazer a experiência de quem está lá na ponta, fazendo o que a maioria dos professores de matemática, licenciados em matemática fazem, e trazer isso para dentro da profissão, a maneira institucional trazer isso para dentro da profissão. Outra coisa que eu tenho visto bastante interessante na pesquisa é que muitos dos saberes que são compartilhados, que são mobilizados dentro da experiência de vocês compartilhada, vem na prática do professor. Na prática do Vitor enquanto professor universitário, na prática do Fábio enquanto professor da escola básica. Então, um diferencial para a gente pensar também, e acho que quase todo mundo que entra na experiência dessa docência compartilhada tem essa ideia inicial de que o professor da universidade vai falar com o teórico e o da escola básica vai aplicar, vai mostrar como ensinar. Tem saberes dentro do curso que vem da experiência do professor universitário, que está habituado com a formação de professores, que está dentro da área de pesquisa de educação matemática, que o aluno da professor da escola básica não tem. Isso também é saber prático, também é saber da prática, também é saber do ensinar, saber do ensino. E tem aspectos do convívio com os alunos da escola básica, das dúvidas mais comuns, dos erros mais comuns dos alunos da escola básica, que o professor não tem, o professor universitário talvez não tenha. Então, essas duas componentes são práticas e fazem parte da prática dos dois docentes, dos dois professores que estão trabalhando com a formação. Então, tem uma diferença entre prática e teoria, exatamente. Uma terceira prática. É o que o Tardif chama de saber experiencial, né? Quem saber que é construído ao longo da experiência profissional profissional, o professor que está ali atuando. Essa experiência profissional pode ser na universidade, com toda a experiência que ela promove, ou na escola básica, com toda a... E pode ser também para um aluno, por exemplo, que acabou de sair da licenciatura, que não tem tanta experiência profissional, que tem experiência como aluno da licenciatura, como observador do estágio de doutorado, do estágio de docência. Então, trazer o saber construído ao longo da experiência para dentro. Isso faz toda a diferença. E tem um terceiro aspecto que eu queria destacar também, que como a gente está falando de estar dentro de um ambiente de formação profissional, dentro do curso de licenciatura você está formando profissionais que vão atuar ensinando matemática. A gente, por outro lado, dentro do curso de pós-graduação do ensino de matemática, está se formando profissional que vai executar pesquisa em educação matemática. E o estágio de docência, nessa perspectiva de docência compartilhada, também tem a importância de fazer a gente ter contato com profissionais da pesquisa em educação matemática. Eu tive a oportunidade de fazer o estágio com a Ana, que é uma unidade de pesquisa em educação matemática. A gente tem outros professores também. A gente está, sem querer puxar o saco, mas já puxando, a gente está aí na nada da pesquisa. Eu concordo, fazendo estágio agora, eu preciso de nota, eu concordo. E assim como você tem só que parar de ser tímido e falar mais um pouco. Assim como o licenciado precisa ter contato com profissionais que executam ensinar matemática, a gente precisa ter contato com profissionais que executam pesquisa. E a docência compartilhada funciona muito bem nisso. Na verdade, eu peço desculpa para a Ana, eu estou falando muito aí. Não, estou de brincadeira. Eu vou falar ya que você falou dos professores. O estágio de docência, que a gente está vendo aqui, está seguindo o modelo da docência compartilhada, porque a maioria, acho que já falou, ou todos vocês, não sei, fizeram com professores de aqui, de ensino de matemática, que pertenecem ao programa de ensino, mas quando não pertenecem esses professores ao programa. ¿Você está siguiendo o se está siguiendo ese modelo de docencia compartida? No, posso falar porque eu fui com uma professora também, não vou mencionar a disciplina, que a professora, ao igual que eu, estávamos perdidas. Eu, professora, o que tenho que fazer como meu estágio de docência? Ela falava, você não sabe? Não, eu pensei que a senhora sabia. Não, tampouco não sei o que você tem que fazer como estágio. Então, as primeiras semanas eu fiquei assistindo a aula como uma aluna mais, porque a professora ia fazer a sua aula. Eu também me sentia que não podia interromper a aula dela, era a professora. Mas logo, com o passar do tempo, e como ela sempre imagina, você tem algo que acrescentar, e pouco a pouco tratando de mostrar como é que alguns conteúdos se fazem lá no Peru,
E também já fui ajudando na parte de resolução de exercícios. A professora viu que quando ela deixava exercício para os alunos, então eu falei, professora, eu posso ajudar aqui, já tem a aula que a senhora deu, então ajudar na parte prática. Então foi assim como comecei a trabalhar. Meu trabalho em si, como de estágio, consistia em isso. A professora fazia a aula, deixava os exercícios para os alunos e eu corria ajudando a eles na resolução deles. Né? Foi desse jeito. Posso falar também? Então, eu posso falar também. Vocês querem ir para frente? Bora ver. Eu falei já. Eu já falei? Bora Filha, não, eu sou tímida, mas tem que falar. Então, também está lindo, maravilhoso tudo que vocês falaram aqui, porque eu acho que foi com professores que é daqui do programa. Eu não fiz uma pessoa daqui do programa. E a minha maior dificuldade foi que eu não tinha acesso ao planejamento. Eu chegava na aula e ia saber junto com os alunos o que era. Tipo, não tinha assim, um elemento assim, para eu saber realmente o que é que ia acontecer em toda a aula. Não tinha como saber. Para mim, todo dia era uma surpresa. Então, assim, não estou dizendo que a professora era ruim, não. Era uma excelente professora. Eu aprendi muito com ela. Eu também não tinha muita experiência, também não tinha muito que compartilhar. A professora era muito experiente. Então, eu aprendi muito. Mas como estágio, como era para ser assim o objetivo, como é o modelo daqui. Foi a mesma narrativa, não foi outra? Então, a impressão que eu... Porque a impressão que eu tenho é que o estágio funciona sim com professores que é do programa. Com professores que é do programa, a realidade é outra. Com certeza, inclusive porque isso aí está em construção. Eu não acho que isso aí funciona, por exemplo, nem no meu caso. A Ana podia falar, eu acho que eu faço outra coisa, não acho que existe um pouco da docência compartilhada, mas não é desse nível, até mesmo porque a Ana e o Rafael, por exemplo, nenhum dos dois estava em sala de aula, então modelou, e eu dei aula de cálculo para 60 alunos. Então, assim, sabe, é uma outra situação, não é um fundamento de matemática, nem uma matemática da escola, que essa discussão da escola já está ali, emergindo, presente, é fácil você trazer, entendeu? Agora, está em construção. Então eu acho que tem muito disso também. Pode acontecer de outras pessoas que não são matemáticas, uma vez que tenham ciência, né? Porque a gente está vendo essa experiência aqui, pode acontecer deles quererem também fazer alguma coisa parecida com essa. Uma questão ou fazer outra coisa também, desde que se acha. Porque aqui eu acho que já tem uma abertura para duas coisas distintas, que é o caso das pessoas que não são professores de escola de ensino médio. Isso vai acontecer. E o caso das pessoas que estão fazendo estágio e já são professores. Eu acho que a comunicação é diferente. Eu também, como a Sheila, eu cheguei, fui me apresentar, e aí, o que você tem que fazer? Então eu tentei explicar pelo pouco que eu conhecia, sabia o que era. O Vitor também, acho que quando mandou o e-mail, dizendo que ia fazer estágio com a pessoa, mandou também aquele regulamentozinho explicando que seria estágio. Acho, não sei se a pessoa leu também. Cheguei lá e nem sabia que eu ia fazer estágio. Aí, mas me aceitou abertamente, né? Então, assim, E aí, assim, foi bom. Assim, a experiência foi boa, mas não para eu aprender, para levar a experiência para a sala de aula quando eu retornar. Mas como estágio mesmo, assim, eu pouco contribuí lá para os alunos, como formação de professores. Não teve, não, essa questão. Só completar o trabalho que vocês tinham falado, eu já tenho uma visão diferente. Eu acho que a gente fez muito disso. Principalmente quando a senhora começava a aula, às vezes, dando umas ideias intuitivas e eu trazia para o software, buscava. E aí a gente utilizou o GeoGebra no celular dos alunos. Eu preparava algumas atividades, disparava para eles na aula por um tool,
E aí eles se mandavam e a gente ia lá com o telefone, eles formavam grupos, iam fazendo interações que era para mostrar num software dinâmico aquilo que a professora estava explicando no quadro. Então, assim, para eles terem noção dessa coisa da dinamicidade e etc. E a gente sempre sentava para conversar. Ah, o que a gente vai fazer? Ah, não, eu acho que eu vou preferir jogar esse conteúdo para lá. O que você acha? Não, concordo, discordo. Então, acho que a gente conversou muito sobre isso. Acho que é primordial isso aí. Eu queria só... Já acabou? Não, era só isso, assim, a gente, apesar de não, assim, a gente atuou por vários momentos, eu e ela na frente, né? Enquanto ela fazia uma abordagem, eu fazia outra. Mas que eram abordagens complementares, né? Então eu acho que a gente se viu. Eu queria só, peraí, a Laís levantou o braço e o Diogo. E o Ellison, eu queria só fazer dois esclarecimentos rápidos, que são assim, os professores que não são temáticos foram convidados para a gente hoje. Só veio um, Jefferson, mas ele foi embora e os outros têm que sair mais cedo. Os outros não vieram. E a gente tenta conversar com eles, quando mas acho que eles não entendem bem. Acho que é uma coisa muito... Então, por que... Acho que tem um modelo muito rígido. Mas por que habilitá-los, então, para uma disciplina que você vai fazer estágio? Eu estou falando isso porque eu estou fazendo estágio esse semestre e eu acordei com o professor que eu vou prestar monitoria para os alunos. Então, olha só. Porque meu professor deixou claro que eu não entro em sala de aula. Ele deixou claro. É assim, gente. Eu não posso entender. Ele pode deixar algumas vezes eu dar alguma aula específica, mas isso muito raramente. Que o departamento de matemática não enxergaria com bons olhos, vamos dizer assim, eu dar aula no lugar dele ou qualquer intromissão minha nas aulas do cotidiano. Então foi acordado entre o professor e eu dou monitoria 1h30 antes da aula dele começar. Mas a monitoria é a monitoria que eu dava na graduação recebendo. Então... Olha só, tá. Ele tá errado, ele tá fazendo aquilo que não tá no... Antes de... Eu posso esclarecer isso com ele também, mas antes de responder a sua pergunta, só o segundo esclarecimento que eu queria fazer é que isso que a gente colocou aí é uma concepção. Tipo assim, não é a única possível, é uma maneira de pensar. Também não é regra. Também não é regra, entendeu? Agora, eu posso conversar com ele depois. Não que eu quero, não quero não, mas assim, só indo que se a proposta, porque a minha pergunta foi, para que esse estágio? Se é para poder ter essa interação, até que nível é a interação? Então, olha só, mas então respondendo a sua primeira pergunta, por que incluir esses professores? Porque esses professores estão dando aula no curso de licenciatura. Agora, você pode estar presente na aula. Eu nem tenho que falar nada. E olha só, e outra coisa, talvez os professores nem saibam disso, mas como eu falei no começo, isso está institucionalizado no curso de licenciatura. Isso é uma modalidade de disciplina no curso de licenciatura que está aprovada no grupo docente estruturante. E assim, aí eu acho que tem uma questão que é de preconceito mesmo, porque isso acontece com os alunos de pós-graduação da matemática pura. Eu acho que até uma vez eu perguntei, os professores estão cientes desse movimento? Porque a ideia seria apresentar os professores assim, a base e aí eles decidem sim ou não. No meu, sim, eu já apresentei ela também. Tanto é que a pessoa também, eu tinha que fazer tantas horas, eu fiz hoje eu não estava gostando da aula. Mas assim, eu tentava participar. Então eu tentava, a minha questão é a seguinte, eu tentava assim, mas e aí? No começo eu tentei várias vezes. Como é que vai ser? Eu sabia por alto as atividades que os alunos iam fazer, mas o que seria realmente nas aulas, eu não sabia, para mim era surpresa. Às vezes eu tentava, e aí, o que vai ser na próxima aula? A senhora pode me mandar com antecedência? Assim, tá bom, eu vou mandar, mas nunca falava. Então chegou um certo ponto que eu resolvi não insistir mais nisso. Só que eu tive também a oportunidade de ter, por um mês, uma experiência com outra pessoa também, né? Então, que foi totalmente diferente. Por um mês foi totalmente diferente com outra pessoa. Então, eu tive a oportunidade da aula, a pessoa disse assim, Thaís, você quer complementar alguma coisa? Eu tive a oportunidade de realmente participar.
porque correu atrás de saber como era o modelo e tal, e aí me deixou totalmente à vontade para participar da aula. Foi o momento que eu mais participei em relação ao estágio. Mas eu quero dizer também que não são poucos professores. Como eu falei, a gente faz isso, esses professores que têm esses... Eu acho também, sem citar nomes, eu acho que o caso que eu estou relatando é um caso pequeno. E eu acho Ela passou, não está nem fazendo estágio. A Márcia falou uma coisa em processo, a gente não está acostumado a isso. Sim, concordo. Então, no primeiro momento, talvez essa ideia de ter uma pessoa presente já é acostumado, diferente, mas tudo tudo bem. bem. Agora, uma pessoa que não deixa você estar presente. Então, isso é um problema. Era melhor dizer que não quero estagiário. Eu acho que devia dizer que eu não quero. Mas eu queria dizer que com outros professores da matemática pura que não tem qualquer relação com o ensino, já houve boas experiências. O Sandro estava me lembrando aqui, não fala. Maria? Porque olha aqui, Maria Fernanda. é a primeira vez que eu vejo isso aí formalizado. Inclusive eu tenho até algumas sugestões. É a primeira vez que eu vejo, gente. E eu estou dentro temático. Então, quem é que viu? Você já tinha visto isso aqui? Eu estou gostando no seminário, no ano passado, eu acho. Não foi? No ano passado. Eu tenho um seminário já que foi discutido estágio de licença, não sei. Não, mas a Márcia tem razão, por isso que a gente quis marcar essa reunião. Não, mas realmente assim, eu lembro de ter sido uma vez exposto. A gente está fazendo intuitivamente a coisa. Mas então, eu concordo que com aquela questão. Concordo que as pessoas no início vão ter dificuldade de saber o que é e tal, mas não permitir a aproximação, isso para mim faz sentido estar lá como estagiário dele. Porque se isso não está aí. Eu acho que é negar. Porque você pode ficar na posição que ela estava por falta de costume mesmo, lá. Você não pode, a gente está acostumado. Nem ela estava, nem ela. Ou talvez uma pessoa tão experiente, que sabia exatamente o que precisava dar, e aí esquecia talvez de mim. Não, mas é dividir as coisas. Principalmente comigo. Nem você sabia como agir com esse professor, nem o professor contigo. Isso é um processo. Mas o cara não se permite nem abrir o processo. Mas eu acho, Fábio, que é negar a formação do professor. Ele está lá ensinando a matemática. Então, ele nega a formação. Sim, no teu caso, eu fiz dois faltas de entendimento. Peraí, a Laís queria levantar o braço ou como quer falar. Eu acho que já foi essa coisa que eu tô respondendo. Eu acho que a definição para mim, do processo estagiário, a participação eu sei não, porque o fato de eu interagir muito mais, eu sou foi a primeira vez que eu Mas você acha que você foi a primeira ele vez? participou também. Ele deu aula algumas vezes, eu pedi para ele apresentar, eu discutia, mas eu acho que o Fábio participou muito mais. O Fábio certamente tem um pouco mais de experiência na época, o Rodrigo tinha pouco, mas eu acho que eu também deixei muito mais claro que eu antes eu tinha deixado. Então foi uma coisa que a gente Você vai entendendo o que é possível. Não, eu queria falar o seguinte, eu não conhecia a Fernanda, que foi a professora com quem eu fiz o estágio. Mas uma coisa positiva foi que o Vitor marcou um dia, nós nos encontramos, né? E a partir daí a gente começou a trocar. E a Fernanda me deu uma liberdade total. E a gente discutiu, teve uma vez que eu fui fazer uma demonstração e ela não concordou. Só que é engraçado, porque essa coisa de professor tem aquela coisa de disputa de poder, veio por aí. E eu não cedi também na hora. E a gente debateu de uma forma bem interessante, com respeito, sabe? Defendendo cada uma a sua posição ali com relação a isso. Então foi bacana. Complementar, um aspecto que a gente observa. Olha só, tem quem está inscrito na ordem é Diogo, Ellison da Tereza. Não, assim, o argumento foi que eu não queria fazer a demonstração a partir de
discussão de geometria a partir de conjuntos, entendeu? E ela Acho que só o Rodrigo não falou. Descansa a garganta pra amanhã. A Cláudia falou uma coisa aqui que eu acho que nem todo mundo ouviu. Ela falou que a experiência com tanto o Fábio como o Rodrigo são orientandos dela, mas que teve muito mais interação com o Fábio porque foi depois, então já tinha tido. Então acho que isso, como a Márcia falou, é em construção mesmo. Ela falou que como, mesmo ela sendo do programa, orientadora do Rodrigo, quando teve a primeira experiência com o Rodrigo, foi muito menos interação com o Aquele documento que você enviou pra gente por e-mail, ele já existia na época do Rodrigo? Não lembro. Porque aquele documento ele é muito bom, muito norteador, assim, então ele ajuda bastante. Então, se naquela época esse documento não existisse, então as características seriam diferentes. Então fala Rodrigo, depois Diogo, Everson, acho que na época não foi igual o Fábio, que não foi ruim, assim, eu gostei bastante, me dava total liberdade de falar, de expressar minhas opiniões como professor da escola básica. Assim, eu também, a minha carreira é muito nova, né, no magistério, né, comecei a dar aula em 2015. Então, assim, eu não tinha tanto quanto o Fábio oferecia também para os alunos, mas o que eu já tinha, né, no início de carreira, eu tentava compartilhar, entendeu? Assim, tem coisas que às vezes são pouco faladas, que a Cláudia, ela, às vezes, sempre faz nos cursos dela, por exemplo, a avaliação de livro didático. Assim que eu cheguei na escola, eu tive que fazer uma avaliação de livro didático para ver qual o livro que eu ia usar no outro ano na escola. Então, isso assim, às vezes não se passa no curso de licenciatura, a Cláudia fez e eu consegui dar bastante opinião, foi exatamente naquele momento. Como se a gente vai avaliar o que a gente tem que ver, quais são as prioridades das suas turmas da escola, você tem mais uma noção, entendeu? Porque na maioria das escolas, né, quando você tem assim um grupo, lá na escola sou eu mais um professor de matemática, mas tem escolas que tem mais professores de matemática, quando tem o dia da discussão eles não demoram nem 5 minutos, né? Eles só... esse livro aqui acabou, vai todo mundo embora. Não é assim, né? Você tem que discutir uma coisa séria, né? Uma coisa... Você vai ficar anos com aquele livro, exatamente, você vai ficar anos com aquele livro, né? Assim. E aí eu consegui passar essa experiência, né? Os alunos apresentavam um trabalho, eu sempre pedia também para apresentar um trabalho parecido com a avaliação que eles estavam tendo, né? Para eu mostrar meu ponto de vista. Foi, assim, diferente para mim, porque eu tinha feito um curso também com ela. Assim como a Laís fez com a Tereza, eu fiz com ela o mesmo curso, que foi de Fundamentos de Funções e Conjuntos. E assim, é muito diferente, né? A tua maturidade é outra, tem que olhar outra disciplina. Assim, você olha assim, caramba, quando eu era aluno eu não pensava essas coisas que eu estou pensando agora. Uma responsabilidade. Exatamente. E aí, como o Fábio falou, ele fez com a Cláudia, eu fiz com a Cláudia lá, nossa orientadora, mas poderia ter feito com outro, igual agora eu estou fazendo com o Vitor. Eu falei, cara, agora eu vou fazer diferente, porque eu quero ter uma experiência diferente de estágio de docência. Escolhi fazer com ele, que é uma disciplina do mestrado, entendeu? E quando eu estou com a Cláudia, eu estou lidando com professores em formação. Agora com o Vitor, eu já estou lidando com professores formados. Então eu quero tentar passar para eles um pouco do que eu aprendi formado na disciplina de análise, que ajudou e ajuda até hoje pra caramba quando eu vou dar aula, né, de funções, quando eu vou dar fala de números reais, quando eu vou falar de números naturais. Então, assim como o curso foi importante para mim, assim, foi um curso que marcou todas as disciplinas que eu fiz aqui no UFRJ, eu falei, pô, eu vou fazer essa disciplina como estágio para ver como é que é. Mas então, tem que admitir que publicamente comigo com o Rodrigo está passando a mesma coisa que a Thaís, porque ele sabe que vai ser dado quando no momento da aula, porque eu também, eu só sei que eu não consegui sentar e pensar ainda. Aí, em particular, a gente não conseguiu conversar. Mas amanhã vai ser infinito, tá? Sendo assim, a questão é que eu via problema antes da Márcia falar e para ela também fazer a colocação. Como está em formação essa ideia de sistema partilhado no programa, na aula do Gerson eu tenho a oportunidade de falar quando. Eu não acredito, eu não sei se isso está correto ou não, se está de acordo ou não. Como agora foi colocado aquela informação, beleza. Porque eu tenho a oportunidade de falar quando eu vejo que os alunos tinham uma dúvida, perguntam e quando o professor dá o retorno, não é completo.
não satisfez o aluno, não consegui convencer o aluno. Aí eu levanto a mão, solicito a palavra e continuo. Eu já abro espaço. Pô, aberto. Eu até indicaria ele para outra pessoa. Ameaçado. Não, hipótese alguma. Nesse sentido, eu ficava com medo de não estar correspondendo com a ideia. Porém, eu não tenho acesso ao currículo, não tenho acesso às aulas. Por quê? Cálculo 1, uma variável 1. Então, parece que ele já sabe o que vai fazer, a experiência que ele tem na universidade. Enfim, e o curso também, aos meus olhos, não tem muita surpresa para mim. Agora, quanto aos alunos, sim. Essa é a dinâmica que eu encontrei em sala de aula com o Gerson. Isso é válido? Está sendo válido? Eu acho que sim. Essa troca é interessante? A minha dúvida era essa. Eu até conversei com você sobre isso, eu queria sentar e conversar sobre a proposta do estágio. Acho que então eu estou cumprindo com a... Cada disciplina vai oferecer uma dinâmica diferente. Deve ser de discussão, mas é uma outra dinâmica. Criar uma cultura não é rápido, não. Então agora, ó, é o Eres e depois Ana. Depois Billy e Paulo. Então, eu vou ter uma fala que talvez seja um pouco radical. Tá. E isso tem a questão cultural de verdade da aula, da gente estar acostumado, a docência a gente faz quando a gente fecha a porta e a gente é a autoridade dentro da sala de aula. Isso é uma questão cultural que todos nós estamos imbuídos, não tem jeito. A gente observou docência assim quanto aluno, a gente trabalha assim até hoje. Mas eu acho que eu não tinha pensado sobre isso não, estou falando isso agora, porque quer dizer, eu estou dentro desse processo do PDC desde o início assim, eu estou pensando nisso agora. Eu acho que esse nome já é ruim, estágio docente. Eu acho que o nome já é ruim. Eu sei que tem as questões burocráticas e esse termo viabiliza. Mas então, eu não sei, eu acho que docência compartilhada é o nome. Estágio docente, eu acho que... Porque olha só, tem muitos relatos... Mas como requisito, tem muitos relatos, eu percebo assim, e não é questão de má fé não, gente. Eu acho que é questão assim, por exemplo, o que um estágio, um licenciando no CAP? É você possibilitar esse licenciando dimensões da atividade profissional. Então, é você também pensar esse licenciando sobre a aula, é também você pensar esse licenciando sobre a avaliação, é também você pensar esse licenciando sobre outros aspectos, mas ali é um estagiário. Eu acho que a gente tinha que passar a encarar essa prática docente compartilhada como uma prática docente compartilhada, ponto. Chama de residência. Olha só que legal. Eu acho que o nome já é muito ruim, porque o que eu percebo é sempre os professores dando voz, enquanto tem que dar ouvido, dando voz aos estagiários. Então assim, quando o estagiário consegue fazer uma coisa, o professor deu a possibilidade. Mas é difícil isso tudo, isso começar, até o professor que mais tem experiência ali, então é natural que ele comece um planejamento. Mas, por exemplo, eu penso que aquele slide anterior não precede esse. Eu penso que esse slide precede o outro. A prática docente compartilhada, para mim, precede você poder levar seus saberes como professor para a sala de aula. E se você não tem uma prática docente compartilhada, você não vai levar esses saberes emergentes da prática. Então, ela, por exemplo, não trabalha em educação básica. Agora, tudo bem, mas eu acho que o mais importante é ter uma prática docente compartilhada. O que vai rolar ali? Se o cara tem mais experiência em educação básica, vai rolar essa contribuição. Se ele tem mais uma experiência com software, vai rolar uma outra contribuição. Mas eu sou professora BTT, então a qualquer momento eu posso também estar na educação básica. Sim, não, mas eu estou dizendo, eu acho que existem várias contribuições possíveis, mas eu acho que a base para isso tudo é ter uma prática compartilhada. E o próprio nome de estágio docente já faz parecer que se precede outra coisa de intenção. Então, por exemplo, o que se faz na disciplina do estrito sensu. Eu cheguei aqui, você vê, esse nome estágio ele é tão... tem um sentido, as pessoas tão desvalorizado, né, que não deveria ser, que eu acho muito engraçado, e ninguém quer falar que faz um estágio pós-doutorado, a pessoa fala é pós-doutor.
né? Estágio pós-doutoral parece a coisa menor, parece que o uso estágio parece a coisa menor, entendeu? Então aqui no estágio pós-doutoral que eu fiz, eu percebi uma prática docente compartilhada, porque não tinha uma relação hierárquica. Existia uma relação hierárquica institucional, porque eu fazia uma prática com o meu supervisor de pós-doc, ponto. Mas a dinâmica do curso em si, ele foi pensado sem uma hierarquia. Essa falta de hierarquia entre os docentes e talvez possibilite uma nova topologia. A manutenção de hierarquia, eu acho que dificilmente possibilita uma mudança de topologia na sala de aula. Então, eu acho que a gente tem que começar, ao meu ver, começar para frente, tentar fomentar o PDC, não pela contribuição dos saberes na educação básica para a licenciatura. A gente tem que começar a discutir o PDC no sentido de discutir culturalmente que é uma prática docente, que pode ser uma prática docente compartilhada. E aí trazer saberes emergentes da prática vai ser consequência disso. Então, sabe, de repente tirar, eu acho que esse nome estágio, eu acho que ele pode estar trazendo interpretações muito equivocadas. Mas enfim, é só uma reflexão. Agora, eu acho que é importante remarcar talvez que a nossa ideia de docência compartilhada eu acho que tem uma coisa também que a gente tem que lembrar, eu estou pensando aqui, Márcia já trouxe um pouco, e Cláudia, essa perspectiva de que há um aprendizado de ambas as partes para realizar isso que a gente propõe. E a gente tem aqui falado até agora de uma maneira muito forte das possibilidades que o docente dá ou deixa de dar, amarra muito, deixa o aluno entrar no planejamento, não entra, mas acho que tem uma outra reflexão que é importante a gente fazer, que é o seguinte. O aluno de estágio de docência precisa também ter um movimento interno para se sentir protagonista. Por que razão? A gente vem de 12 anos de aluno de escola básica, a gente frequenta a escola básica por 12 anos. Querendo ou não, a gente traz um modelo de lugar de aluno e lugar de professor que é muito forte. Tanto que há muitas pesquisas que mostram isso, que quando você pergunta ao professor quais são as fontes dele de pesquisa, a que ele recorre para pensar as aulas dele, é muito forte a gente ouvir coisas assim. Eu faço eu me lembro de coisas que fizeram comigo na escola básica, que eu concordo e acho bom e repito, e levo em conta também aquelas que aconteceram e que eu achei que foram ruins, enfim. Só estou contando isso porque a gente não pode esquecer que isso é uma coisa que fica muito embutida na gente. São 12 anos, provavelmente vocês bem mais novos, um pouco diferente na minha etapa de aluna de escola básica, aquele modelo bastante rico de professor que é o detentor do saber, a gente que está ali sentada para aprender coisas com ele, né? Então, isso é preciso um tempo para ambas as partes, porque por temperamento ou por história de vida, a gente sente também que esses alunos que estão fazendo estágio de docência, eles têm inserções muito diferenciadas, por iniciativa própria. Alguns se sentem mais à vontade, eu tenho tido sorte nesse sentido. Mas já tive também alunos de estágio de docência que não estão aqui, que era preciso que eu também estimulasse muito. A gente também tem que aprender como é que a gente também cria estratégias para trazê-lo um pouco mais. Então, é isso, eu acho que é um tempo que é preciso para amadurecer e é um aprendizado para esses dois atores desse cenário, né? O aluno que está fazendo o estágio de docência e o professor que, em tese, está recebendo esse aluno para compartilhar a prática deles. Então, eu acho que é um pouco isso, porque é muito diferente. Tem uns que têm uma tendência muito grande também a não se envolver muito, por conta de toda essa história, né? Então, eu acho que é uma questão assim de uma coisa que não é comum, né? Como alguns já disseram aqui, isso não é uma coisa muito frequente na universidade. Assim, a minha relação com a Cláudia, né, é um pouco diferente. Eu conheço a Cláudia já há muitos anos. Então, ela foi minha professora na graduação. Graduação, só para deixar registrado, minha matrícula é 94. Então, eu conheço a Cláudia há bastante tempo já, né? Há mais de 3 anos. E assim, ainda assim,
essa relação dentro da sala de aula, você falou, ela demorou um pouco para se estabelecer. Não foi assim, na primeira aula já estava, e aí gente, ó, é isso, professor, espera aí que agora que eu vou falar. É o que a gente está falando aqui, por mais que a gente conheça que a Ana é minha orientadora e tal, quando a gente chega num estágio, né, de docência, a gente está numa outra posição, então a gente primeiro observa o ambiente, vê que tipo de abertura vai ser dada, então a gente está numa posição, né, não é nada mais burocrática, que existe uma disciplina, existe uma nota, e isso também te faz chegar meio tateando, então essa abertura também é primordial. Isso que o Sandro narrou aqui já é um momento assim, né? Ele já tem uma segurança a ponto de discordar, de manter a abordagem dele, como ele trouxe aqui, né? Mas isso é uma coisa que a gente precisa de um tempo também para construir esse espaço dessa forma para nós mesmos. Alguns debates poderiam ser feitos até dentro de sala. Agora é Vini, agora Vini, Bonazinho e depois Laura. Não, eu ia marcar duas coisas, uma em relação com essa aqui. A gente tem uma ideia de docência compartilhada que, embora esteja inserida no meu entendimento, ainda não é o estágio de docência. São subconjuntos das práticas de estágio de docência. Então, não é, nem todo estágio de docência tem obrigação de seguir esse modelo, embora a gente acredite que esse seja bastante rico. E outra coisa que eu estou observando também na pesquisa é que o perfil dos dois professores tem uma importância, das duas pessoas que estão compartilhando a docência, ou das mais pessoas, tem uma importância fundamental na maneira como ela se desenvolve. E é exatamente isso que a Ana está falando. Então, tem alguns estagiários que falam mais, outros que falam menos, outros que falam muito menos. Isso não invalida nem inviabiliza o modelo. Nada a ver com o embora tenha assistido exatamente o que isso não inviabiliza nem invalida o modelo de docência. Vão ser adaptações sendo feitas no modelo, mas vão ter caras diferentes acontecendo na sala, mas uma essência dentro do organizador do tipo do Fábio. Um ponto que eu acho bastante interessante nas aulas que eu assisti é que das aulas, os 3 foram dadas por um professor exclusivamente. Viajar, outro Fábio frequência, uma coisa assim. Então tiveram aulas que o Fábio deu sozinho, tiveram aulas que o Vitor deu sozinho. E nessas aulas a gente também enxerga um modelo de docência compartilhada sendo executado. Porque a aula foi planejada de mundo. Porque as ideias que o Fábio deu para a aula do Vitor foram executadas, porque as coisas que os alunos queriam perguntar ao Fábio e o Vitor, ao Fábio e foram perguntadas depois. O tipo de pergunta dos alunos muda dependendo de quem está na aula ou de para quem está fazendo a pergunta. Então a ideia da docência compartilhada ela tem muita influência do perfil daqueles que estão atuando e também do resto da essência, né? Não só do dar aula, do planejar, do participar. Transformação de questão. Eu queria trazer compartilhar uma experiência, porque assim, eu fiz uma disciplina que é equivalente, só que no meu programa de mestrado, que é lá no Espírito Santo. Lá a gente chama de prática de ensino supervisionado, né, que é o a gente chama de PES, carinhosamente. E aí o PES lá tem uma lógica diferente do daqui. Primeiro que quem supervisiona o PES é o orientador do aluno, e não é um professor de nenhuma disciplina. E com o orientador define-se aonde esse ensino supervisionado vai ocorrer. Por exemplo, pode ocorrer, vamos supor, sem interesse do aluno, uma oficina de formação de professores, e aí vai ser a supervisão vai acontecer em um momento de formação. Pode ser na própria escola que o aluno trabalha, se ele já for professor de escola básica. Pode ser na própria turma do aluno, mas sempre com o planejamento compartilhado com o orientador. No meu caso, especialmente, quando eu fiz o PES, eu optei, porque eu tinha acabado de passar no concurso, por fazer no ensino superior no curso de licenciatura com um ex-professor meu, que era o Alex, na disciplina de resolução de problema, que eu fiz com ele há 4 anos antes, né? E foi o que vocês chamam aqui de prática, pelo que eu tenho acompanhado de discussão, que é a prática docente compartilhada. Porque a gente compartilhava desde o planejamento, a parte do Dropbox, estava comigo desde o primeiro dia. Enfim, a gente assistiu todas as aulas juntos, você estava um do lado do outro e foi extremamente compartilhado. E uma coisa que foi muito interessante, que a gente tem lá, que talvez ajude nesse processo de amadurecimento que a Márcia já sinalizou aqui, é que ao final a gente faz uma produção. O que é essa produção? Pode ser um relato de experiência que apresenta no evento, pode ser um relatório do estágio, pode ser um artigo para uma revista. A dimensão da produção, tanto faz. O que acontece é que no final há uma produção. E que ao se fazer essa produção, há toda uma reflexão sobre o processo.
E essa reflexão acontece tanto para o aluno quanto para o orientador, que no caso não necessariamente é a pessoa que acompanha. Tem gente que faz o PES junto com o orientador numa disciplina da graduação, tem gente que faz na turma do colega do mestrado, porque ele mesmo não está atuando, enfim, tem várias opções. Mas eu acho que essa questão de ter uma produção final, que pode ter a dimensão de acordo com a necessidade, né, o formato difere, promove uma reflexão que é muito salutar para o processo. Então, talvez uma coisa que eu poderia contribuir aqui é de repente, por exemplo, não precisa ser um texto. A produção pode ser esse evento que a gente teve, que cada um não fala nesse sentido que a gente está aqui, claro que é válido, mas assim, fale isoladamente, ó. O que a Thaís fez nesse período? Aí a Thaís fala durante 10 minutos, vai compartilhar tudo, aí pode trazer uma experiência, por exemplo, o Fábio falou que teve uma experiência. Pode ser um seminário, né? O Fábio falou de uma experiência com. Não, foi Thaís. Alguém falou com o celular, né? Que fez então. E aí compartilha como é que foi o planejamento, como que vocês sentaram junto para fazer, como é que foi, qual foi a visão da Márcia da aula, qual foi a visão da aluna na aula, entendeu? O que vocês refletiram enquanto planejaram o seminário para apresentar aqui, porque a reflexão sobre a ação, enfim. Eu acho que essa obrigatoriedade de uma produção final, que não sei se tem, porque eu não conheço o regulamento, favorece o processo. Posso complementar? Eu sou professora nesse mestrado e foi mal. E eu tenho feito isso. Eu vou com os meus alunos, seja curso de extensão, seja um curso físico, ou seja na licenciatura, que eu tenho alunos, eu dou o curso junto com eles, a gente planeja junto, a gente discute junto, e sempre que esse último, que você vai conseguir o meu filho vai participar dentro da banca de educação infantil, era o professor da disciplina, eu e o aluno. E nós planejávamos juntos. E isso foi muito rico, né? E depois tem que escrever um artigo, é uma experiência. E outra coisa, não sei se todos são assim, mas eu acho que sim, né, Laura? O PES já é uma parte da dissertação de mestrado. Quer dizer, é a parte prática dela. Porque não como é um mestrado Né? profissional... Não obrigatoriamente, mas muitos usam para poder agilizar. A maioria faz para poder já facilitar até a vida do aluno. Já tem, porque como o nosso mestrado é profissional, nós temos que ter um produto. E normalmente esse produto, ele origina dessa prática. A validação do produto é o PES. A avaliação do produto, um livro que vai sair daí. Ou pode ser dentro do PES a validação do produto, é isso? Pode. O PES pode ser para validar o produto. Pode ser para validar o produto. Entendi. Ou pode ser para você repensar o produto, ou melhorar e fazer depois. Ou ter outras experiências, enfim, é um acordo com o orientador. É um acordo com o orientador. Olha só, a partir da fala do Lauro, eu gostei dessa ideia de ter um produto, eu penso que poderia ser um seminário. Né? Não Aí seria legal ter um seminário de docência compartilhada. Tipo uma tarde que tivesse alguma pessoa apresentando, coisa assim. Mas... Só um minutinho, Vitor. Porque aí se institucionaliza esse momento, casos como o dela não vai acontecer. Porque aí o professor firmou o compromisso de aceitar o estágio, então ele vai ter que fazer alguma coisa. Porque vai ter uma hora que o aluno vai ter que falar o que fez. Como é que vai chegar a fazer eu entrei na sala dele para todo o programa? Não, olha só, veja bem. Olha só, peraí, eu concordo com isso, mas na verdade tem que ter clareza do seguinte: esse modelo já está institucionalizado formalmente, ele já está formalizado. Agora, isso que, então o que acontece? Ele está formalizado, mas talvez não tenha visibilidade dessa informação. Eu acho que isso que o Lauro está propondo, com que eu concordo, vai minimizar isso, mas tem que ter vezes que não vai resolver, porque tem professor aqui que tem a emenda, o professor não cumpre a emenda. Não vai vir nem de seminário. Entendeu? Tem caso, só para ilustrar, tem caso de um professor aqui que na disciplina de geometria 1 deu axioma de peão. Não ouviram o que eu falei? Não. Então eu vou repetir, eu acho que é importante. Que tem caso. Tá gravando, hein? Ótimo. Tem caso de professor que geometria 1 deu axioma de peano. Então, como eu falei, tem casos, tem professores que não dão emenda, dão outra coisa que eles acham que é importante. Então, os casos como da Ohana, acho que a gente não está livre
Quer dizer, não há uma maneira... Mas ela coloca uma coisa que ela comentou aqui comigo, uma coisa interessante. Esses nomes todos precisam estar disponíveis para o estágio. Mas é isso que eu estou falando, eles são professores que não aulam na licenciatura. Mas tem uma regra do primeiro ano. Ele é obrigado a aceitar. E as disciplinas do bloco de ensino. Mas ele não é obrigado a aceitar. A gente pode organizar extraoficialmente uma lista negra? Tipo no grupo do WhatsApp, né? Agora olha só, eu queria falar outra coisa que é importante, que na fala do Lauro eu lembrei de uma coisa que na verdade eu deveria ter falado desde o começo, que eu esqueci, assim, que é o seguinte, que eu acho que assim, como a Márcia falou, esse modelo está em construção. Na verdade, essa demanda de ter esse momento aqui, se discutir, já é de muito tempo, a gente nunca conseguiu fazer porque sempre pinta outra coisa e tal. Essa conversa a gente já deveria ter tido. Esse modelo está em construção. Então, eu acho que o que a gente pode pensar é assim, que o conceito, sei lá, de docência compartilhada está em construção e a gente pode refletir se todo estágio de docência tem que ser na modalidade de docência compartilhada. A gente pode pensar em estágios de docência que não sejam isso, que sejam outro tipo de coisa. Que não pode ser monitoria. Mas que não pode ser monitoria. Exatamente, que não pode ser monitoria, acho que com certeza. Mas não era isso que eu ia falar, não. Assim, primeiro, duas coisas têm que ficar claras, que é isso. Esse modelo está em construção e a gente pode pensar em estágios que não sejam nessa modalidade. Entretanto, acho que a gente não deve perder de vista uma coisa que eu acho que é importante, que é o seguinte, uma ideia que teve lá no começo da gente fazer isso é o seguinte, que tem uma motivação política para isso aqui no IEM, que é importante, que é uma concepção, assim, uma fala, que existe pouca articulação entre o PEMAT e a licenciatura. Então isso foi uma maneira também da gente fazer uma articulação entre o PEMAT e a licenciatura, entendeu? Que tem um efeito até dos alunos da licenciatura conhecerem o PEMAT, entendeu? E muitas vezes alunos se formam aqui e nem sabem que existe, quem é ingresso daqui. Então acho que a gente pode pensar em outras modalidades, mas sem perder de vista que uma coisa que a gente deve cuidar é essa maneira do PEMAT se conversar mais diretamente com o curso de licenciatura. Inclusive, Vitor, não sei como é que é o horário daqui, mas tem curso que tem licenciatura à noite. Nesse dia que tiver o seminário de exposição dos estágios, convidar os alunos da licenciatura para assistirem. Melhor. Tem um aqui, ó. Tem a semana da matemática, que acontece, pode ser uma oportunidade de encaixar nesse evento. E eles ficam porque às vezes, quando eu participei com a Nedir, quando eu participava com a Nedir, muitas vezes ela criava dentro do PIBID e outros projetos as atividades. E sempre havia espaço para inserir uma outra atividade e muitos outros programas de fora apresentar um trabalho. Então parece que seria interessante conversar com a coordenadora. Sim, vamos fazer isso. Agora eu vou falar, vai contar essa parte depois, isso aí não é tão simples. Pode parecer para você. Não, mas você pode fazer uma aqui. atividade na Selmate. Tem que ser agora. Tem que ser agora. A gente vai fazer que ser, mas nem sempre. Um dia mais. Você tem que ficar atento para fazer as coisas. Se você demora. Agora, e outra coisa também, que a programação de seminários, os seminários tipo Alexandre está saindo, isso conta no ACC, que é pro como é que é o nome? Esse seminário aqui do PEMAT conta para eles. E a programação do seminário, aqueles e-mails que você recebe, o seminário da semana que vem vai ser não sei o quê, esse e-mail vai com cópia para a coordenação de licenciatura. E os alunos de licenciatura continuam reclamando que eles não sabem que isso aqui existe. Isso tem que mudar, de fato. Essa parte é A gente tem um hacker que vai hackear a nova lista direto da licenciatura. então acho que a gente tem que acabar, né? Talvez vocês acham que é
Vocês acham que é legal a gente ter uma outra discussão sobre isso ainda esse ano? No final do ano, não? Socializar com Ano que vem, então. No final do ano esquece. Do outro ano. E fazer ainda, fazer esse evento aí com algo, não sei quanto. Mas esse semestre tem uma galera que tá fazendo. Todos os estagiários para compartilhar. A pressão é pedagogia da comparação. Tá, então, encaminhamento, fazer esse evento que o Lauro sugeriu, seminário de Olha só, por uma questão compartilhada, você organiza e pessoal. Olha só, eu vi gente tirando foto, mas esses slides aqui eu vou botar depois no mundo. Tem Não tinham dois? Esses dois slides? dois. Pra mim não foi Não, mas eu vou botar no Moodle com temática. Quem não tiver acesso a alguma coisa, vai ver. Não, eu vou te ligar só. Tá para aí?